Aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, é o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí, nosso número está aparecendo na tela aqui, que é o 99976-9204. E olha, a gente recebeu vídeos de um homem que teve um ataque de fúria, sabe aonde? No aeroporto, ontem pela manhã, depois de perder um voo para Porto Seguro. Vamos colocar na tela aqui a imagem, né? O homem seria sargento do Corpo de Bombeiros, ficou descontrolado, você está vendo aí, olha só como é possível ver nas imagens, né? Policiais militares tiveram dificuldade, inclusive, para controlar a situação. Ele foi preso e vai responder por dano ao patrimônio e agressão. O caso foi encaminhado para a Corregedoria do Corpo de Bombeiros. Olha, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou o envio do inquérito que investiga o senador Fernando Bezerra Coelho para o juiz Sérgio Moro. Este é o primeiro caso da Lava Jato envolvendo políticos com foro a ser remetido à primeira instância. E hoje a segunda turma pode decidir se a investigação contra a família Vieira Lima permanece no Supremo ou se também muda de instância. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente novamente. Agora, será que abriu essa porteira aí, Renata? Com certeza, Rodrigo. A gente lembra que esses casos aí estão relacionados à decisão do Supremo Tribunal Federal da semana passada, de restringir o foro privilegiado para deputados federais e também para senadores, em caso de crime comum. Então, esse foro permanece, de acordo com essa decisão, em crimes cometidos durante o mandato e em consequência do mandato, o que não é tão objetivo assim, né? Pelo contrário, é um tanto quanto subjetivo. Por isso, o Supremo está aí analisando esses casos específicos. Nesse caso aí, do ex-ministro Gedel, do irmão dele que é deputado federal, a Procuradora-Geral da República enviou um parecer e, na avaliação dela, esse caso deve sim permanecer no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem continuar analisando esse caso. A gente lembra que está relacionado àqueles 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Como esquecer dessas imagens? Nós temos aí essas imagens realmente bastante marcantes. Então, a gente lembra que a Polícia Federal encontrou digitais de Gedel nas malhas que guardava esse dinheiro, que a gente está vendo aí. Na denúncia apresentada no fim do ano passado, a Procuradoria-Geral da República indica como Gedel atuava para esconder e movimentar os milhões de reais. Nesse caso específico, a Procuradora-Geral da República defende que a prática da lavagem de dinheiro começou em 2010 e Lúcio Vieira Lima assumiu o mandato em fevereiro de 2011. Ela argumenta ainda que os crimes continuaram até 2017, portanto, enquanto ele estava aí no mandato. A Procuradoria aponta como possíveis fontes desses 51 milhões de reais propinas da construtora Odebrecht, repasses do operador financeiro Lúcio Funaro e desvios de políticos do MDB. Essa segunda turma, Rodrigo, também vai analisar um pedido de defesa de Gedel Vieira Lima para que ele seja solto. A gente lembra que ele está preso desde setembro do ano passado. Então vamos aguardar para ver qual vai ser essa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. Obrigado, Renata. É Cláudio Humberto, decisão importante que pode ter consequências aí, né? Exatamente, né? O que se espera é que, no caso de Gedel Vieira Lima, que não tem mandato, ou não tinha mandato na época que foi preso, esse caso, é claro, teria que ir para a primeira instância, né? A instância de um juiz federal. Mas tem aí o caso, está envolvido também nesse processo o irmão dele. É isso que o Supremo vai decidir. Agora, o que eles não podem, os acusados, dizerem é aquela coisa não é nada disso que vocês estão pensando, né? Não tem como pensar nada diferente, com malas e malas de dinheiro, como a gente viu ali, 50 e tantos milhões de reais, de dinheiro que muita gente disse não sabe de onde veio, sabe sim, né? Dinheiro que saiu dos cofres públicos. Por falar em cofre público, a Lava Jato foi às ruas em cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo nesta manhã. A nova fase foi batizada de Déjà Vu e investiga pagamentos de propina que chegaram a 200 milhões de reais e que teriam favorecido o MDB e o PT. Foram 6 mandados de prisão contra ex-funcionários da Petrobras e operadores financeiros. Um deles seria o intermediário de valores destinados a políticos. A propina teria sido paga entre 2012 e 2010 e 2012. Estaria relacionada a um contrato entre a estatal e também a Odebrecht. E o juiz Sérgio Moro ouviu testemunhas de defesa de Lula no processo do sítio de Atibaia. O ex-presidente, preso há um mês em Curitiba, no caso do triplex do Guarujá, ainda será interrogado.
O ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, foi um dos 6 ouvidos nesta segunda-feira. Ele afirmou que esteve no sítio Santa Bárbara algumas vezes, a convite da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, e do empresário Fernando Bittar, que aparece como dono do imóvel. Okamoto afirmou no depoimento que o ex-presidente tinha a intenção de comprar o sítio de Bittar, mas para a força-tarefa da Lava Jato, ele já é o dono. O presidente Lula, já há algum tempo, ele achava que precisava comprar o sítio como presente para a dona Marisa. Ele tinha um pouco de dúvidas, mas ele tinha essa intenção. Okamoto foi ouvido como testemunha de defesa na ação penal da Lava Jato, em que Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia sustenta que o petista recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no sítio. Lula nega as acusações. Pelo menos 130 pessoas devem ser ouvidas nesta etapa do processo. Na sequência, os réus prestam depoimento. A ação não tem data para terminar. O ex-presidente Lula completou um mês preso aqui em Curitiba nesta segunda-feira. A Polícia Federal estima que tenham sido gastos R$300 mil para custodiar o petista neste período. A PF pediu a transferência de Lula. Além dos gastos, outro argumento é que a sala que abriga o ex-presidente foi improvisada e não é adequada para a longa permanência. A Prefeitura de Curitiba já fez 3 pedidos para que o petista seja transferido, mas até agora a Justiça Federal no Paraná não tem nenhuma decisão. O ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, anunciou no Twitter hoje que não será candidato à presidência da República. Ele escreveu que, após várias semanas de muita reflexão, não pretende concorrer ao Planalto. A decisão tem caráter pessoal. E Barbosa havia se filiado ao PSB na data limite para ser candidato, no último 7 de abril. O ex-ministro ganhou notoriedade por ter relatado o mensalão e aparecia na última pesquisa Datafolha com 8 a 10% das intenções de voto. Cláudio Humberto, como essa decisão mexe aí com o cenário eleitoral? Pois é, assim, a decisão não surpreende muita gente. A mim, por exemplo, não surpreendeu muito, né? Os amigos do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal afirmam que a hesitação é uma característica permanente dele. É uma pessoa muito hesitante, muito claudicante nas decisões e portanto, dificilmente acham mesmo, essas pessoas que o conhecem mais de perto, que ele se lançaria numa disputa política, né? Ninguém imagina Joaquim Barbosa negociando apoio político com prefeito, com deputado estadual, governador, deputado federal, senador. Isso na campanha eleitoral, fazendo discursos vigorosos, fazendo promessas, se comportando como qualquer político. Ninguém o imagina também governando, tendo que negociar a aprovação de projetos importantes no Congresso Nacional. Ele não tem essa paciência, não tem essa vivência. Portanto, não é uma desistência que surpreenda muito, mas é uma desistência que apresenta já perdedores evidentes. Um deles, aqui em Brasília, é o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Contar com Joaquim Barbosa no palanque pedindo votos para ele era um dos trunfos que o Hollenberg, com os quais Hollenberg contava para tentar se reeleger. Perde com essa desistência de Joaquim Barbosa o PSB de uma maneira geral. O PSB, o projeto do partido, era apresentar, ou até mais do que projeto, a combinação, né, o acerto com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o PSB apresentar um candidato a vice na chapa de Geraldo Alckmin. Por isso, o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, saiu do PCdoB, se filiou ao PSB para ser o tal do vice do PSB na chapa com Alckmin. Com a entrada inesperada de Joaquim Barbosa no PSB, o Aldo Rebelo saiu do partido, foi para o Solidariedade, porque viu que as chances dele no PSB de ser o candidato do partido estavam afastadas. E agora o PSB ficou sem o Aldo Rebelo, que agora está no Solidariedade, e também sem Joaquim Barbosa, que entrou no partido com esse objetivo. Deixou, com essa decisão, o ministro Joaquim Barbosa deixou o PSB pendurado na brocha. E a seguir, a Justiça manda cancelar multas por farol baixo e GDF ainda vai ter que devolver dinheiro aos motoristas. O Band Cidade está voltando já.